Queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Com muita alegria, o Evangelho nos convida a contemplar mais uma aparição de Jesus. E Jesus aparece diante dos discípulos que estavam no mar e passaram a noite toda pescando e não conseguiram apanhar nenhum peixe. Jesus aparece como um pedinte, representando todo aquele necessitado do alimento, necessitado do pão, tanto do pão material quanto do pão espiritual. Jesus aparece na pessoa do pedinte e pede para os discípulos comida. Pergunta se eles têm algo para comer. Os discípulos respondem que não. Depois de toda uma noite de pescaria, de frustração, que representa a falta da fé, a falta da confiança no ressuscitado. Quando nós não acreditamos no ressuscitado, nosso trabalho é vão. Não podemos produzir frutos. Então a pescaria foi infrutífera. A partir do momento que eles escutaram a voz do Mestre, quando Jesus os pediu que lançassem a rede do lado direito, então a pescaria foi abundante e eles conseguiram obter um grande sucesso, porque ouviram a voz do Mestre, ouviram a voz do ressuscitado. E naquele momento, João, o discípulo amado, aquele que representa a comunidade do discípulo amado, todos aqueles que amam o Senhor, identificou a presença do ressuscitado. João diz: é o Senhor. E naquele momento Pedro se sentiu nu dentro da sua realidade, ficou envergonhado por não reconhecer o Senhor. E assim ele se veste, se lança ao mar. O mar significa o mundo. O barco significa a igreja, a nossa vida, significa também a nossa família, a nossa casa. Enquanto que a pescaria simboliza a nossa missão. A nossa missão só poderá ser frutífera se estivermos atentos à presença do ressuscitado, se ouvirmos e praticar a sua palavra. Só desta forma poderemos de fato produzir muitos frutos. A partir do momento que os discípulos ouviram o Mestre, a pescaria foi abundante. Jesus ainda os convida a uma outra experiência. Os discípulos, a chegarem na terra firme, eles observam que havia ali um lugar, um espaço onde estava posto as brasas, o peixe sendo assado, os pães, e Jesus os convida à partilha, a experiência da partilha. Como é importante partilhar o pão, partilhar os nossos dons, partilhar a nossa vida. Jesus nos ensina que a partilha é a expressão de fé, a expressão de maturidade na fé, a expressão de realmente do discípulo de Cristo que vive a partilha porque é cheio de Deus. E quem é cheio de Deus partilha o alimento, partilha seus dons, partilha a sua vida. Não é uma pessoa egoísta, não é uma pessoa egocêntrica, mas alguém que é solidário, que partilha, que realmente vê a necessidade do outro e vai ao encontro. E ainda Jesus pede que eles tragam um dos peixes pescados, simbolizando mais ainda a partilha, a fraternidade. Somos chamados a viver no nosso dia a dia a partilha. Somos chamados a combater a fome, a miséria por meio dos nossos gestos de solidariedade, de partilha, de fraternidade.
Jesus, após essa experiência, vai ao encontro de Pedro e pergunta a Pedro por 3 momentos se ele o amava. E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta os meus cordeirinhos. Depois Jesus diz, das 2 últimas vezes: apacenta as minhas ovelhas. Da 3ª vez, Pedro ficou até triste, porque Jesus perguntou por 3 vezes. Jesus precisava, de fato, identificar a autenticidade de Pedro, se realmente ele estava convicto da sua missão, se realmente ele estava firme para acompanhar o rebanho, para dar continuidade à missão do próprio Jesus. Além disso, Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes. Essas 3 perguntas, Pedro acabou se redimindo da sua falha muito grande de ter negado Cristo por 3 vezes. Ele reafirmou a sua fé, reafirmou o seu amor a Cristo. E ainda, Jesus nos confia a igreja, as ovelhas, o rebanho. Depois Jesus fala, e quando Pedro era jovem, se cingia, ia para onde bem queria. E quando chegasse na idade, quando fosse velho, ele seria levado para onde não queria. Jesus fala dessa forma, significando de que morte ele iria glorificar a Deus. Segundo a tradição da igreja, não está na Bíblia, mas a tradição da igreja diz que Pedro morreu crucificado. Foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele mesmo pediu, não se sentindo digno de morrer igual ao Mestre. O fato é que os discípulos, a partir da experiência com o ressuscitado, passaram a produzir frutos. Nos convida também, diante das nossas experiências com Jesus ressuscitado, produzir frutos de fraternidade, frutos de solidariedade, frutos de amor, frutos que possam produzir a vida. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que possamos de fato viver a nossa fé, a experiência no Cristo ressuscitado com amor, vivendo a fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.